Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje nós vamos domesticar a Lumantria, ou Limantria, como preferir chamar, que é a borboletinha aqui do Ark. E nós vamos utilizar aqui o Dark Tranquilizante. Por quê? A Lumantria, ela tem muita pouca vida comparada ao topor que ela tem, tá? A cela dela é feita de maneira manual, e aqui nós temos que fazer mais um pouco de Dark, porque eu acho que esse daqui que eu tenho não é suficiente. Nós podemos também tentar domesticar ela utilizando um boomerang, tá? Que é um item que causa pouco dano e um topor interessante. Mesmo assim é um pouco arriscado. Eu tinha feito um pouco de munição a mais, mas eu não estou encontrando. Acho que eu utilizei as munições que eu já tinha aqui. Inclusive, dá para prender a Lumantria com a tenda, só que não é tão fácil quanto parece assim, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é, mas provavelmente também eu não consiga fazer. Eu tinha aqui, se eu não me engano, uma cela já feita. Isso aqui não é. Uma cela já feita de Lumantria, mas enfim, eu vou aprender aqui e fazer para vocês verem como é que é. É uma criatura que é bem chatinha de domesticar, inclusive demora bastante, mas que é bem interessante. É a primeira criatura aérea que nós temos aqui e eu vou mostrar para vocês como ela é, tá? Primeiramente, vamos ver qual é o nível dela, porque é nível bem baixo até, para aprender a cela, tá? Porém, como eu disse para vocês, é um pouco chatinho de domesticar, porque ela tem pouca vida e muito topor. Com o boomerang até dá para domesticar, talvez murra, mas dá sim. Com arco e com a besta é um pouco complicado, porque o dano é muito e o topor é pouco, tá? Então eu acho que é um pouco complicado. Com o estilingue e com a clava, não é possível, porque o topor também sobe muito pouco e causa um dano um pouco alto. Aqui o rifle é nível 35 e a cela nível 36. Então aqui nós temos a cela da Lumantria, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Que no caso é a mariposa, alguns chamam de borboleta também, e é feito de maneira manual, tá? E aqui nós temos o Dark Tranquilizante, que é nível 62. Como eu disse para vocês, a Lumantria é a primeira criatura aérea que nós domesticamos aqui no Scorched, tá? Que é a borboletinha, e ela não serve para atacar, apenas para locomoção. Olha só, boleadeira para prender ela, tranquilíssima a boleadeira. Inclusive, como eu disse, dá para domesticar utilizando um boomerang aqui, ó, que é bem fácil de fazer utilizando madeira, fibra e areia. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado porque às vezes morre. E a tenda para tentar prender. Vamos ver qual é a cela dela aqui para vocês verem quais são os materiais. Eu tenho que fazer uma também, provavelmente, porque eu não achei. Aqui, ó. Quitina, fibra e couro. Quitina ou queratina, tá? Então é uma cela bem basicona de fazer, bem simples, como vocês podem ver. E bom, a Lumantria, você pode pegar ela na boleadeira e derrubar ela tranquilamente. Ou você pode prender ela aí numa armadilha. Pode fazer uma armadilha básica, formato de uma caixa, pode fazer também uma armadilha, aquela bem similar que nós domesticamos a argentáveis. Vamos fazer aqui a cela e partir para lá para vocês verem. Inclusive, eu acho que eu vou pegar ali uma luneta para vocês conseguirem ver o topor que ela tem. Mas eu acho que eu vou olhar o topor depois que eu derrubar. Porque como ela cai, porque como uma boleadeira tem um tempo bem pequeno de segurar ela, eu tenho que derrubar ela rapidamente e depois mostrar para vocês qual é a vida e qual é o topor. A Lumantria é uma criatura herbívora, tá? Então ela vai comer aí vegetais, frutas, de preferência mejoberry ou cenoura, batata. E também ela gosta da kibble regular. Eu tenho a kibble regular aqui já feita, porém eu vou mostrar para vocês como é que faz agora aí na tela. O regular, inclusive os materiais já estão aqui, como vocês podem ver, que é milho, carne seca, batata. E também nós temos aqui o ovo. O ovo que eu estou utilizando é de Terror Bird, que é um ovo pequeno, né? Que nós utilizamos aqui para fazer a kibble. E agora vamos lá procurar aqui a Lumantria, porque ela spawna por qualquer local, porém, não é tão fácil encontrar ela viva, porque ela morre facilmente por conta da vida ser muito baixa. Acabei de encontrar uma aqui, ó, nível 10. Eu vou domesticar ela nível 10 mesmo, porque eu já tenho uma na base nível um pouco mais alto que eu consigo testar melhor para vocês, tá? A Lumantria, assim como o piteiro, tem que esperar um tempinho até que ela pouse para você conseguir pegar. Vai ter alguns momentos que ela vai estar sobrevoando um pouco mais baixo ou um pouco mais alto. Para quem for domesticar ela utilizando a boleadeira, quando ela estiver sobrevoando aqui um pouco baixo, você consegue sim acertar a boleadeira nela. Então você pode acertar a boleadeira e forçar ela a ir para o chão. Para quem for utilizar a tenda, que você vai colocar a tenda aqui na frente dela e abrir, tem que esperar ela pousar. Como eu disse, pode utilizar também aquela velha armadilha de argentáveis com portões para prender a Lumantria e tudo mais, e domesticar. Tem que ser um pouco rápido para construir, mas dá certo. Para quem é um pouco rápido também pode construir aí uma mini caixinha em volta dela assim que ela pousar. Mas isso aí tudo é para quem é um pouco rápido. A melhor opção mesmo é utilizar a boleadeira e acertar headshot, que aumenta mais o topor rapidamente. Então eu vou esperar que ela pousar
e já volto com vocês para vocês verem como é que é. Aqui, ó, eu poderia acertar ela com a boleadeira e derrubar, mas eu quero esperar ela pousar para vocês verem como é que é a questão da tenda. Nossa, demorou aqui uns 3 minutinhos e finalmente pousou, ó. Como vocês podem ver, ela anda mais ou menos reto. E o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui a tenda na frente dela, abrir a tenda e esperar que ela entre na tenda, porque ela vai andar reto. É um pouco complicado, mas funciona, tá? Eu vou dar headshot aqui nela, rapidão, para derrubar, e depois eu explico melhor para vocês. Como vocês viram, assim que eu prendi ela na boleadeira, ela soltou aquele pólen. Aquele pólen é que ela solta naturalmente para se proteger, tá? Pronto, desmaiou aqui. Agora eu posso explicar um pouco melhor para vocês. Até quando desmaia, ela solta o pólen, ó. Vocês vão ver frequentemente aí pelo mapa as lumantrias fugindo de tigre, de lobo, dessa mesma forma. Ela solta a fumacinha e sai voando por aí. A barraca, como eu disse para vocês, tem que colocar na frente dela e abrir a barraca que ela vai entrar. Normalmente a lumantria, quando pousa, ela vai andando reto. Não é tão fácil assim, tá? É bem difícil, na verdade, de conseguir fazer isso, mas funciona. Como vocês podem ver, a vida dela, ó, muito baixa vida e tem 800 de topor. Então, como vocês podem ver, a discrepância é gigantesca. Se não for utilizando o Dart Tranquilizante ou o bumerangue, você não vai conseguir derrubar ela, tá? Pouco provável de conseguir. Utilizando a flecha, utilizando aí besta, pouco provável que você consiga derrubar ela. Como eu disse para vocês, com a boleadeira é a forma mais tranquila que nós temos. Taca a boleadeira e dá headshot nela para subir o topor mais rápido. Com a tenda é um pouco complicado, mas também dá certo. A boleadeira, como vocês sabem, tem um tempinho até que legal, que ela mantém a criatura presa. Então dá tranquilamente para você conseguir aí derrubar ela, dependendo do nível que for. Se for nível mais alto, obviamente vai ser um pouco complicado, mas até o nível 70 ali é tranquilo de derrubar dessa maneira. Como vocês viram aí, quando você derruba ela, quando você prende ela, ela solta aquele pólen, que é o pólen que reduz a sua estamina e também te deixa mais lento. Mas eu mostro isso melhor para vocês quando eu domesticar ela. E olha só, comeu apenas uma Kibble, porque ela é nível 10, obviamente, mas como eu disse pra vocês, ela também gosta de Mejoberry, também gosta de cenoura, batata, que são vegetais. É uma criatura bem tranquila de domesticar, e nós temos aqui algumas características bem interessantes. Ela não é tão grande assim, é praticamente do tamanho do jogador, tá? Vocês vão ver quando eu montar aqui, olha só, é praticamente do tamanho do jogador. E ela tem algumas características bem interessantes, inclusive na base eu tenho uma já, que eu quero mostrar pra vocês também. Olha só, ela tem aqui 6 patas, como vocês podem ver aqui. E o corpo dela é bem interessante. Realmente parece uma mariposa, uma borboleta, tá? Nós temos aqui várias variações de cores, tá? Principalmente nas asas, que nós temos aí algumas variações nas asas que é bem interessante. Essa aqui é a mais padrãozona de todas. Basicamente, essa aqui é a mais padrão que nós temos. Ela é bem interessante para voar, mas o real problema dela é o peso e a estamina. Essa criatura não é uma criatura de combate, então ela não ataca. Ela só consegue fugir, então ela não ataca. E tem uma vida muito baixa. O que eu recomendo upar? Eu recomendo upar muita estamina, um pouco de vida e um pouco de peso. Por quê? Assim você consegue se movimentar por aí, aguentar um pouco de dano e a estamina para você conseguir voar, né, sobrevoar áreas longas. Olha só, lado a lado aqui, as duas que eu tenho, uma que eu domestiquei agora, que é aqui da direita, e uma que eu já tinha, que é a da esquerda. Como vocês podem ver aqui as cores, nós temos várias variações de cores aqui. E aqui na frente, ó, nós temos aqui um ferrão, que é praticamente como um inseto aqui para chupar sangue, né? No caso ela não faz isso porque ela é herbívora, mas é bem interessante os detalhes que nós temos aqui, ó. Nós temos várias cores variadas, principalmente em eventos aí, que mudam as cores dos dinos, então nós temos várias cores bem interessantes, uma criatura bem da hora. Essa aqui eu não upei nada ainda, como vocês podem ver, o status dela padrão é esse aqui, os status padrão, e a da minha esquerda aqui, que é a que eu já tinha domesticada, ela tem os status um pouco mais melhorados, na questão de estamina e, se não me engano, vida também. E peso também, se não me engano, eu upei um pouquinho. A Lumantria, como vocês podem ver, ela não aguenta levar muito peso, então realmente é uma criatura para locomoção. Então ela vai te ajudar na locomoção. A estamina desce rapidamente, então tem que upar um pouquinho de estamina, é inevitável. Ela consegue aqui jogar o pólen após estar domesticada. Mas, como eu disse, ela não consegue atacar. O pólen, basicamente, é o ataque dela, tá? Então, o pólen aqui, ó, basicamente, o pólen é o ataque dela. Ela não tem ataque 2, como vocês podem ver. E para usar o pólen, tem que esperar um tempinho para você conseguir utilizar novamente. Além de que, gasta muita estamina utilizando aí o pólen da Lumantria. O ideal é você utilizar o pólen para você aí fugir de alguma criatura, da mesma forma que ela faz selvagem. Obviamente, aqui o pólen não funciona em você, após você já ter domesticado essa criatura.
mas ela funciona em criaturas selvagens e outras coisas também. Como eu disse pra vocês, eu tenho essa aqui, ó, que ela é um pouco melhor já, é um pouco mais upada, e eu quero testar pra vocês. Olha só os status dela aqui, ó. E esse pólen causa 0 de dano, tá? Então ele não causa dano algum. Vamos lá pra vocês verem aqui, ó, como é que é. Estando pousada, ela não consegue utilizar o ataque. Estando pousada, ó, você pode tentar utilizar aqui o pólen, não funciona. E sobrevoando, ela consegue jogar aqui o pólen. Porém, o pólen não causa dano, como eu disse para vocês. E é apenas aí para tentar fugir. Como eu disse para vocês, muitos de nós já vimos aí Lumantias tentando fugir de criaturas selvagens utilizando esse pólen. Então, basicamente, o pólen domesticada ou selvagem é para a mesma coisa, fugir de criaturas. Você até pode tentar deixar a criatura um pouco mais lenta para facilitar a criatura cair na armadilha, mas basicamente é isso, tá? Pegou? Pegou. O canguru está em slow motion, basicamente ele ficou mais lento por um tempo. Esse debuff, ele dura mais ou menos uns 3, 5 segundos, dependendo de como a criatura for afetada. Se a criatura ficar aqui no meio da névoa, demora mais tempo. Se a criatura apenas tocar na névoa e sair de perto, o debuff dura menos tempo. Vamos procurar aqui mais alguma criatura para vocês verem. Ela não é lenta, tá? A Lumantia não é lenta. O real problema dela é o peso e a estamina, mas ela realmente não é lenta. Tem que acertar aqui, né? E também utilizar aqui o pólen gasta um pouco mais de estamina. Calma aí. Como vocês podem ver aqui, ó, a área que o pólen atua não é tão grande assim, infelizmente. Tá vendo, ó? As criaturas que são afetadas pelo pólen, que é o debuff, ficam um pouco mais lenta por alguns segundos. Se ela ficar mais tempo na névoa, dura mais tempo. Se ela apenas tocar na névoa e sair de perto, o debuff acaba rapidamente. Como utilizar o pólen para se salvar? Você está aqui recuperando sua estamina tranquilão e vem alguma criatura te atacar. Basicamente você vai clicar aqui para pular, ou do lado esquerdo, para ele levantar voo, e clicar para atacar. E assim você consegue utilizar o pólen, ó. Então é bem simples. Caso você esteja correndo perigo, recuperando a estamina, vai clicar para pular, ou então do lado esquerdo para levantar voo, e automaticamente você vai clicar aqui para atacar, que ela vai utilizar o pólen, ó, e você pode sair fugindo aí tranquilamente. A Lumantria, pelo fato que ela tem pouca estamina, vai acabar bem rápido, então você vai ficar pousando em locais que não é tão seguro assim. Algumas vezes você vai conseguir pousar em alguma pedra, mas nem sempre acontece. Uma criatura extremamente magnífica para o início, um aéreo, que não é tão tranquilo de domesticar porque ela demora muito para comer. O topor não cai rapidamente, mas ela demora muito para comer e ela tem pouca vida e muito topor. Então, para derrubar ela é um pouco complicado, mas é uma criatura simplesmente excepcional. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.